Graça e paz, queridos irmãos, voltamos agora para a celebração, o culto a Deus. Espero que você já venha preparado para este momento, através de oração, através do quebrantamento, se prostrando diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados, porque não se trata apenas de se reunir e começar a cultuar. Deve existir uma preparação, algo que antecede ao culto. E aqui nós fazemos antes mesmo da EBD. Para abrir este culto, eu gostaria que você lesse comigo Salmo 99. Abra a sua Bíblia. Verso 1, 2 e 3. Salmo 99. O Senhor reina, trema o povo, Ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. Louvem o teu grande e terrível nome, pois Ele é santo. Até aqui. Louvem o teu grande e terrível nome. E é isso que iremos fazer agora. Louvar a Deus com temor e tremor. Que o seu louvor seja sincero, meu querido. Que o seu louvor seja de maneira honrosa ao nosso Senhor e principalmente de uma maneira alegre, um coração disposto a louvá-lo. Louvemos a Deus. Boa noite, irmãos. Eu vou convidar vocês para ficar em pé, mas vocês vão ficar. Salve os irmãos na paz do nosso Senhor. A primeira canção que cantaremos fala que Deus Supremo é soberano em glória. As canções foram escolhidas, mas eu não havia visto o salmo que ia ser lido, mas todas elas vão convergir para o mesmo propósito, exaltar o nosso Deus. Amém? Louvemos ao Senhor. Deus Supremo soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Aleluia. Não há no céu, não há na terra, não há em nenhum lugar Deus como nosso Deus. Amém? A próxima canção que cantaremos fala que não há nenhum Deus como tu, és adorado e exaltado. Que essa noite você exalte o nome do Senhor com todas as suas forças, com todo o seu coração, agradecendo a Ele pelo dom da vida e pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo
diante de tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas, minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre. E diante de tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas, minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, és adorado, exaltado. Aleluia, adorado seja o nosso Senhor. A próxima canção que cantaremos, ela fala que os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Aleluia, louvamos o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e
Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Este é o momento de dízimos e ofertas, meus amados irmãos. Eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Nossa irmã Juliana vai estar passando aqui com o nosso ofertório. Se você veio preparado para isso, fique à vontade. O texto diz assim de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Sabemos que é um texto do Antigo Testamento, e o dízimo é tratado no Novo Testamento como algo realmente proveniente do coração, com bom grado, algo que fazemos com alegria ao nosso Deus, e não como obrigação, não como algo forçado a cada um de nós. Que neste momento você possa estar sendo grato ao Senhor e contribuindo com os teus bens, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Você que está nos assistindo, está aqui a conta, Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, nossa favorecida, a Isadora Molina Fiorito, nossa tesoureira, CPF 435-255-218, dígito 63, para que você também participe, contribuindo na obra de Deus. Hoje vamos continuar trabalhando o milagre do vinho, falando um pouco mais sobre isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Verso 9 e verso 10 apenas. Semana passada trabalhamos aqui sobre encher a talha, né? Falamos bastante sobre isso, sobre sempre obedecer a Cristo, assim como esses servos, esses homens obedeceram ao encher as talhas com água. E hoje vamos abordar aqui o verso 9 e o verso 10 e falar um pouco sobre este vinho transformado. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam. O mestre Sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior, mas tu guardaste o bom vinho até agora, até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedir o auxílio do nosso Deus, através do Espírito Santo, para nos capacitar a entender as Escrituras, iluminar os nossos olhos, a nossa mente, para que possamos absorver aquilo que o nosso Deus tem para nós esta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, eu peço pela Tua graça, Senhor Deus, neste local. Eu peço pela Tua graça, Senhor Deus, na casa de cada ouvinte, e que esta mensagem, Pai de amor, neste momento, seja conduzida pelo poder do Espírito Santo. Que as palavras ditas aqui, Senhor Deus, sejam palavras provenientes do Teu direcionamento, Senhor Deus, e que minha boca, as minhas palavras sejam refreadas quanto àquilo que não venha de Ti. Que apenas a Tua vontade seja feita, Senhor Deus. Que apenas, Senhor Deus, o ensino divino, Pai de amor, o ensino da Tua Escritura seja feito aqui neste local. Conduza a nossa vida, nos transforme, nos santifique pelo poder dessa palavra, Senhor Deus. Esteja conosco, nos abençoe. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. O mestre Sala disse muito mais do que pretendia dizer. Ou seja, existe mais verdade naquilo que ele disse do que ele poderia ter imaginado.
Esta é a regra estabelecida para o mundo e pelo mundo, nas palavras deste mestre sábio. Primeiro o vinho bom. Quando todos estiverem bêbados, que vem então o vinho ruim. É isso que ele quis dizer para aquele noivo. Você ofereceu o vinho ruim, agora veio o bom. Você inverteu a ordem. Primeiro se serve o vinho bom. Quando todos estiverem bêbados, que vem então o vinho ruim. Esta é a norma a qual o mundo está, a qual o controle de Satanás está vigente e colocando diante de cada um de nós. Esta é a norma em vigor entre os homens, se você pensar. É por acaso, por causa dela, já não choraram centenas de corações decepcionados? Primeiro a amizade, palavras brandas e suaves, depois uma espada desembainhada. Quantos já se decepcionaram aqui esta noite com amizades, com palavras doces, palavras que vieram como um alento no seu coração? Sim, primeiro o vinho bom, depois aquele sem qualidade. Judas também apresentava as mesmas características. Antes o vinho do discurso certo e da sua bondade. O Salvador participava dele enquanto Judas caminhava. Na sua peregrinação, no seu ministério terreno, Judas estava ali inserido como um próprio discípulo. E Jesus o recebeu, o acolheu, inclusive com as suas palavras. Depois vem aquela borra do vinho. Judas, o ladrão, traz seu mestre, trazendo então o inferior dos vinhos. João 13, verso 18 diz que ele levantou contra mim o seu calcanhar, ou seja, a traição de Judas. Comer o pão de alguém indica comunhão intensa, como ele participou com Jesus da grande ceia. Mesmo assim, Judas levantou o calcanhar contra Jesus. Uma expressão hebraica que descreve uma traição. A mesma pelo salmista Davi, no Salmo 41, verso 9, que diz as mesmas palavras. Salmo 41, verso 9. Até o meu melhor amigo, em que eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. O meu melhor amigo, o vinho bom. O mundo está caminhando e sendo regido desta maneira, meus queridos irmãos. Quantos amigos nos serviram vinho bom? Quantas pessoas, no apogeu da prosperidade, enquanto brilhava o sol, os pássaros cantavam e tudo estava indo bem com você, ofereciam-lhe o bom vinho. Mas chegou um vento frio que queimou suas flores, as folhas caíram das árvores, seus rios foram congelados pelo gelo, as circunstâncias da vida. Veio tudo de pior, então se esqueceram de você, fugiram, o abandonaram na hora do perigo e lhe ensinaram aquela grande verdade, que em momentos bons eles ofereceram o melhor vinho, depois vieram com de inferior qualidade. Nos traz a verdade que o profeta Jeremias nos ensina no capítulo 17, verso 5: maldito o homem que confia no homem, porque o homem, com os desejos egoístas em seu coração, a sua vaidade, a sua inveja, constantemente tem oferecido este vinho bom para atrair seguidores, porém, com o passar do tempo, o vinho ruim chega. Pois não é exatamente isso o que a vida neste mundo nos oferece, meus queridos irmãos? Não é exatamente isso que a vida tem nos proporcionado? Nos apresenta algo que aos nossos olhos brilha, nos apresenta algo que queremos, que desperta as nossas vontades, porém, quando estamos envoltos, mergulhados nisso, percebemos que ele não era tão doce assim, ou veio a tornar-se amargo. Eclesiastes retrata bem isso. Salomão, no capítulo 12, do verso 3 ao 5. Em nossa juventude, por exemplo, ele nos traz o melhor vinho.
temos força, temos vitalidade, temos os olhos brilhantes e os ouvidos afinados para a música. O sangue flui nas veias e o pulso bate com alegria. Mas espere um pouco, que os dias virão, os anos passarão e nem tudo será doce. Olha só o que Salomão nos escreve. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizerem despertar, até o sono, né, meus queridos? Os anos vão passando, você perde. Jovens, não pense que você vai conseguir dormir até meio-dia por essa sua vida. Chega um momento que começa a doer o corpo na cama e você vai levantar. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for preso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. A vida é o retrato do vinho bom servido primeiro. A vida retrata isso para nós, como ela segue o seu curso, a sua naturalidade é o próprio vinho bom se transformando posteriormente em um vinho de inferior qualidade. Primeiro o transbordar do cálice da juventude, depois as águas estagnadas da idade avançada. A não ser que Deus jogue naquela borra de vinho o sangue fresco de sua graça e de sua eterna misericórdia, de tal que, como sempre acontece ao cristão, o cálice possa transbordar e mais uma vez borbulhar de vida e alegria. Somente a graça de Deus. Como diz o salmista, que os anciãos, os velhos, darão frutos na sua velhice. No passar dos dias, a graça de Deus sustentando e trazendo essa vida a ser frutífera, como plantada à beira dos ribeiros. Esta noite, meu querido, eu quero retratar para vocês duas casas em festa. Duas casas que oferecem taças, que oferecem vinho. E a primeira dela é a casa governada pelo diabo. A casa a qual Satanás tem o controle e tem constantemente oferecido, sim, vinho bom. Verão que ele segue à risca essa regra de servir primeiramente o vinho bom e não o vinho bom. Serve sempre antes o vinho bom. Quando todos os homens estão embriagados, quando os seus cérebros se encontram entorpecidos, oferece o que é de qualidade inferior. Porém, existe uma segunda casa, a casa do Mestre, o Senhor Jesus. E analisando a casa do diabo, devemos nos alertar. Tudo que eu falar, meus queridos irmãos, quanto à casa do diabo, as taças, o tipo de vinho que ele apresenta, isso nos serve de alerta. E pedirei que entremos na casa do banquete do nosso amado Mestre. E a ele podemos dizer o mesmo que o mestre Sala disse ao noivo: tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos perceber que o sistema de Cristo, a maneira como ele trabalha com os filhos de Deus, é totalmente contrária à maneira como Satanás nos oferece. Nem sempre o vinho de Jesus, ao seu início, ele é bom, porém ele se tornará. A casa da festa, a casa de festa que Satanás construiu. Seus modos, sistemas já estão estabelecidos. A sua taverna ou seu bar, para onde tenta levar continuamente os incautos, está funcionando sem fechar as portas.
Olhe para essa casa de banquete. E eu lhe mostrarei aqui, irmãos, 4 mesas e convidados diferentes. Ao olhar para essas mesas, poderá observar como é o procedimento neste lugar. Como é o procedimento do dono deste estabelecimento. Verá copos de vinho sendo trazidos e levados, um atrás do outro. E perceberá que uma regra se cumpre nessas mesas. Primeiro o vinho bom, e depois o inferior. Eu direi mais ainda, o que é o pior de todos. Primeira mesa, meus irmãos, é a mesa onde está sentado o homem devasso. O homem que se assenta nesta mesa, ele tem fortes desejos, desejos carnais. Um homem devasso. A mesa do devasso, ela é ruidosa, porém alegre. Está coberta de uma toalha vermelha, enfeitada, e todas as taças sobre ela parecem bastante brilhantes, reluzentes, chama a atenção, é atrativo. Muitos são os que ali se sentam, sem saber que são convidados ao inferno, e que o final de toda aquela festa será nas profundezas da perdição. Esta mesa contém muitas pessoas assentadas e saciando os seus desejos. Consegue ver o dono da festa? Eu te encorajo agora a visualizar o dono da festa chegando, vindo até essa mesa. Traz um sorriso gentil na sua face. Suas roupas não são negras. Não tem aquele aspecto de morte, não traz a foice na sua mão. Mas sim multicoloridas, bem alinhadas. Traz uma palavra muito adocicada nos seus lábios. E uma magia tentadora no brilho dos seus olhos. Oferece uma taça convidando: beba aqui, meu jovem. A bebida que está borbulhando na taça é excelente, é deliciosa. Vê esta taça? É a taça do prazer. Os jovens, com seus hormônios, vão se saciar nesta taça do prazer. Não só jovens, mas também homens já de idade mais avançada estão em busca deste hedonismo, estão em busca de saciar os seus prazeres e os seus desejos. Este é o dono da festa, ao qual traz a primeira taça aqui citada, o prazer. O jovem a toma nas mãos e toma o seu líquido. No início, um gole cuidadoso. Toma só um pouco e depois se abstém. Não deseja fazer muitas concessões à luxúria, nem pretende mergulhar na perdição. Então o jovem vai cuidar, dá um pouquinho só. Toma um gole, depois se abstém deste prazer. O jovem acha, na verdade, que é fácil deixar de lado esta taça do prazer, depois de haver provado o seu sabor. Ele não tem planos de se entregar à bebedeira. Toma então só mais uma pequena dose da taça. Oh, mas quão doce ela é. Quão bom é o prazer. Aquilo faz seu sangue se agitar dentro. Que tolo fui por não ter provado isso antes. Pense então, meus irmãos, essas pessoas assentando-se nessa mesa, recebendo esta taça, com este homem elegante, com este homem de falas doces, e falando: beba, porque é bom. Beba, porque você vai amar. Quantas milhares de pessoas estão presas na busca pelo prazer. Bebam e nos chamem de todos por nos afastarmos desta taça. Isso é algo que nos acontece constantemente, principalmente as pessoas ao qual estão envoltas, sentadas nesta mesa,
e eu não estou aqui me colocando em um patamar diferente delas, mas quantas mensagens, quantas palavras eu já ouvi, provavelmente o irmão, de pessoas falando: você é careta, por que você não bebe disso? É tão bom. Ou até mesmo pessoas dizendo: eu te admiro, quando eu ficar mais velho, eu quero seguir esse estilo de vida que você segue. Como se fosse realmente uma filosofia, como se fosse algo a se adaptar. Bebam com as prostitutas, continuem bebendo, derramem, entornem toda a bebida com os devassos. É possível que vocês se considerem muito sagazes em fazer isso, até mesmo mais másculos, homens, mas saibam que depois disso vem algo pior. Pois seu vinho é vinho dos campos de Sodoma e Gomorra. É vinho que traz destruição para a alma. Suas uvas são uvas de fel. Seu vinho é peçonha de víboras. Este é o vinho que contém a taça do prazer. Segunda taça: saciedade. O homem já teve prazer o suficiente, tomou quantas taças lhe forem entregues, e tal como um cão vomita, mas tal como um cão, no outro dia ele faz o quê? Retorna para o seu próprio vômito. Voltará outra vez a este vômito. Quem sente enjoo? Quem tem vermelhidão nos olhos? Aquele que está tomando este vinho, não aqueles que se abstêm dele. O devasso logo constata que todas as rodadas de prazer terminam com sua saciedade. E se questiona: e aí? O que mais eu poderia fazer? Já cometi todo tipo de devassidão. Já bebi todas as taças do prazer que este homem elegante me trouxe, com essas palavras doces. Dê-me alguma coisa nova. Já frequentei todos os bares e cabarés dessa cidade. Não tenho mais o menor interesse em qualquer um deles. Eu quero algo novo. Assim é, meu jovem, a taça do prazer. Assim é, jovens que se lançam em namoros precoces, em namoros que não têm objetivo de casamento, de união perpétua esta. Assim acontece com esses que caem em busca da taça do prazer. Milhares há que continuam bebendo da taça da saciedade todos os dias. Seria para eles maravilhoso terem uma nova inventiva qualquer por meio da qual pudessem matar o tempo vazio. Obter uma nova descoberta que conseguisse dar um novo ar à sua iniquidade. Meus queridos, não existe essa conversa de que o prazer, seja ele em qual âmbito for, estou focando nos jovens, mas os adultos aqui presentes possuem outras maneiras de saciar o seu prazer. A busca. E você deve analisar a sua vida e colocar o seu coração à prova do que é aquilo a qual ele deseja constantemente. Qual é a taça do prazer relacionada? Ou que talvez você já esteja envolvido, tomando ela todos os dias, ao qual você se sacia nelas, mas porém você sente algo, um gostinho de quero mais. Prontamente disposto a dar o próximo passo, em conformidade a este homem elegante de palavras doces que lhe oferece. Milhares estão assim. Esta é a segunda taça, a taça da saciedade. Você consegue perceber quem são os que dela participam? Na verdade, existem muitos dentro da igreja que têm bebido uma grande dose dela.
São como uma mula cansada, a qual quem está montado nela é o demônio da luxúria. Seguidores frustrados do prazer, na qual jamais se pode confiar. Pessoas que vão à igreja, como eu já diversas vezes falei aqui, em busca daquele clima da música que te leva para cá e te leva para lá. E se o louvor não acontece da maneira como lhe sacia suas vontades, sai criticando. Nossa, o louvor não foi como aquele dia. O louvor hoje faltou alguma coisa. Nossa, aquela cantora que eu tanto gosto, ela não veio hoje. Isso é uma busca pelo seu prazer e não um culto a Deus. E na igreja contemporânea, a igreja atual está constantemente em busca do prazer. Constantemente, falamos na EBD, as pessoas que vão à igreja, quero saber qual é a palavra que a irmãzinha ou que o ungidão tem para mim hoje. O que ele tem para me revelar. E quando recebe a palavra, que prazer, eu consegui aquilo ao qual eu vim buscar. Busca do prazer na igreja. Busca para saciar os desejos idólatras dentro da igreja. Aonde deveria ser o contrário. Você está tomando o vinho amargo e ruim da oração, o vinho amargo e ruim da obediência, e não o vinho bom para se embriagar. A terceira taça desta mesa do homem devasso é a taça das consequências. O dono da festa então ordena que mais outro barril de bebida seja aberto. Desta vez segura a taça negra. Não é mais tão brilhante, não é mais tão atrativo, que oferece com os olhos cheios do fogo do inferno. Faz cano de feroz maldição, beba isso, diz ele. O homem não deseja essa taça. As consequências, o homem não quer. Ele quer sim continuar saciando os seus desejos, os seus prazeres, mas não colher as consequências. O homem então toma o líquido, mas se assusta e diz: Deus me livre de beber isso. E este homem tão elegante, com palavras doces, já muda um pouco a retórica e o tom da sua voz, dizendo: mas você terá de beber. Aquele que bebe o primeiro copo deve beber o segundo e deve beber o terceiro. Beba, embora seja como fogo descendo pela sua garganta. Beba, embora seja como lava de um vulcão nos seus intestinos. Beba, você tem de beber. Aquele que peca, aquele que sacia as vontades da sua carne, acabará sofrendo. Aquele que é devasso em sua juventude, terá a podridão em seus ossos e a doença em seus lombos, na sua maturidade. Aquele que se rebela contra as leis de Deus, fará a colheita em seu próprio corpo. Os terríveis fatos da terceira taça são esses. A casa de Satanás tem uma antessala, repleta de tudo aquilo agradável aos olhos e fascinante aos gostos e sentidos. É atraente, nos traz o desejo de entrar nessa sala. Mas não se esqueçam que há também uma sala nos fundos, que ninguém conhece, de qual ninguém viu todos os horrores. Há ali uma câmara secreta, de onde o inimigo enterra as criaturas que ele mesmo destruiu. Uma sala fedorenta, uma sala com dejetos. Existe essa sala, bem pertinho daquela onde a mesa era bonita, onde o copo era brilhante e o homem falava tão doce. Existe essa sala. Que terrível taça, né, meus irmãos? Que terrível taça.
Quantos de nós aqui presentes, eu vos falo com propriedade neste assunto, que não vim da igreja, não fui criado, quantos goles dessa taça já tomamos? Quantos goles? E realmente, as marcas em nosso corpo nos acompanham. Sim, é uma consequência direta da própria iniquidade. Pois o pecado leva em suas entranhas a miséria, e mais cedo ou mais tarde dá à luz a seu terrível produto. Se semeamos, iremos colher o fruto. A lei da casa do inferno é essa: primeiro o vinho bom, então o inferior. Você não pode ver a profundidade, mas dê uma olhada na superfície fervilhante deste copo, desta taça. Ouça o ruído da agitação, o som do ranger dos dentes e o queixume das almas desesperadas. Olhe para essa taça e ouço uma voz vinda de suas profundezas. Vozes essas que se encontram em Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Marcos 9, 44 ainda dá outros detalhes sobre essa sala escura. Essa sala que não tem o seu cheiro agradável. Onde o seu bicho ou verme não morre e o fogo nunca se apaga. Ó devasso, ó homem que busca pelos seus prazeres, eu lhe imploro em nome de Jesus, fuja dessa mesa. Fuja dessa mesa. Não seja tão indiferente para com as suas taças. Não seja inerte e inseguro na falsa paz que você hoje desfruta. Veja, homem, a morte está à sua porta e os seus pés se encontram em uma repentina destruição. Fuja desta mesa. Mas ele me perdoa. Vivemos em um período, se mesmo se eu tomar esta taça, ele irá me perdoar. A segunda taça, nunca se esqueça, é a taça. A terceira, perdão, é a taça das consequências. E elas virão. Deus não nos livra das consequências, meus irmãos. Deus não nos livra da semeadura daquele que planta em iniquidade. Deus não nos livra disso, e colheremos sim pela justiça que existe nele, todas elas. Cada gota do seu prazer será uma semente que posteriormente dias virão a qual você colherá dela. Não pense que você está imune, que você está fora dessas consequências, porque você é o queridinho, como falamos na quarta-feira, né? Porque você abraça o evangelho do ursinho cor-de-rosa. Não pense nisso. Quem tem pecados de estimação, quem tem pecados que não tratam com a devida tratativa encontrada nesse livro, que são medidas drásticas, rígidas, doloridas, pode ter certeza. Se você não tratar esse pecado, ele vai te matar. Ele vai te matar. Deus nada tem com o pecado. Nosso Deus é um Deus santo e que não tem nada a ver com essa mesa apresentada e com essas taças do vinho. A segunda mesa, meus queridos, é a mesa onde está sentado despreocupado e seguro em si mesmo. Então o primeiro foi o devasso. Agora eu quero falar sobre a mesa onde está sentado o despreocupado e o seguro em si mesmo. A mesa, algumas características, está coberta com uma bonita toalha branca. E todas as taças sobre a mesa são as mais brilhantes e atraentes. O vinho não se parece com o vinho de Gomorra. Parece ser bom, como o vinho puro.
não se parece em nada prejudicial ou mortal. Você consegue ver os homens sentados naquela mesa? Os despreocupados, os seguros em si mesmo, nesta mesa toda branca, que representa a santidade, que representa as boas obras. Como estão felizes consigo mesmos. Pergunte aos demônios que vestido de branco servem a essa mesa. Vestidos de branco. E eles dirão do que se trata. Esta é a mesa da justiça própria. É o fariseu que se assenta ali. Você deve conhecê-lo. Ele tem seus filactérios atados na testa, fixos, bem no meio dos olhos. E a orla do seu manto é extensa. Enquanto separa as mesas, encobrindo a mesa onde estão os devassos, porque é necessário fazer a divisão. Claro, um homem seguro em si mesmo e despreocupado nunca se relacionaria com esses. Mas este dono desta casa, ao preparar a mesa para os despreocupados e seguros em si mesmo, diz assim: fiquem quietos. Não façam tanto barulho para que esses santarrões hipócritas não percebam em companhia de quem estão. Essa gente cheia de justiça própria são meus convidados, tanto quanto vocês, devassos. E os mantenham aqui seguros de si, desse modo como se for um anjo de luz. Satanás apresenta uma taça reluzente, semelhante ao cálice da mesa da comunhão. Este é Satanás, vestido de branco. Essas são as pessoas que estão participando da ceia do Senhor, da mesa da comunhão. As pessoas que estão de igual em par com os devassos, porém cheios de si mesmos, seguros. E se você perguntar, você é salvo? Com certeza eu sou salvo. A primeira taça que se traz nessa mesa é a autossatisfação. Ao redor da borda da taça, você pode ver as bolhas do orgulho. Veja como transborda a espuma da vaidade na borda do recipiente. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, devassos, nem ainda como este publicano. Lembra da oração do publicano? A taça dos que enganam a si mesmos é esta taça da autossatisfação. Quem dera vocês conhecessem o veneno mortal que está misturado ali, meus queridos irmãos. Pecar como os outros homens, você de modo algum. Você não precisa se submeter à justiça de Cristo. Para quê? Eu já sou justo. Você é tão bom ou melhor que seus vizinhos. E se você ainda não é salvo, deverá, certamente, sereis o que você acha que você é. Autossatisfação. O que sai da sua boca é o que te preenche. O seu achismo é o que te completa. Porém, você está sentado na mesa da casa do diabo. Não dá sempre troco certo, você pode pensar. Por acaso já roubou em sua vida? Longe de mim. Eu sou justo. Você retribui adequadamente aos outros e é tão bom ou melhor que as demais pessoas. Ótimo. Essa é a primeira taça que o demônio lhe dá. E o bom vinho faz com que você se enche de dignidade própria. À medida que os vapores penetram o seu coração e você se enche de execrável soberba. Pago minhas contas. Não roubo ninguém. Não faço mal para ninguém. Frequento a igreja. Autojustiça. Salvação pelos seus méritos. Por aquilo que você fala. Por aquilo que um dia você fez.
Não profetizamos em teu nome. Não expulsamos demônios. Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Esta mesa é a mesa do Satanás. E ele tem servido isso a muitas pessoas. Segunda taça que vem, a do descontentamento e da inquietação na mente. Essa é a segunda taça. E há muitos que a bebem depois de toda a sua autossatisfação. Porque ela vem logo em seguida. Pergunto a você, que se considera muito bom aos seus próprios olhos, que não tem o menor interesse em Cristo, será que não percebe? Será que não percebe que quando se senta sozinho e começa a analisar suas qualidades para a eternidade, e essa é fruto do Espírito Santo, bem-aventuranças, que elas não se encaixam em você? Será que você não percebe? Que você não consegue, no final de tudo, fechar um balanço favorável de si mesmo? Será que a hipocrisia e a soberba tomou tanto no seu coração que quando você analisa os heróis da fé, quando você analisa os homens de Deus, você se compara com eles e você sobra o quê? Quando o assunto é santidade, como está a sua balança? Quando o assunto é, meu irmão, paciência, misericórdia, pobreza de espírito, mansidão, domínio próprio, amor. Coisas que o homem não pode gerar por si mesmo. Quando a balança vem com o Espírito Santo de Deus, como que é a sua balança fica? Meus irmãos, eu vos falo como um alerta. Porque a mesa de Satanás está montada e as portas do seu lar, da sua taverna, estão abertas e funcionando. Eu tenho sido o melhor frequentador da igreja, o mais assíduo. Nunca deixei de ir à igreja todos esses anos. Só não posso dizer que tenho de fato uma confiança assim tão sólida. Houve realmente uma época que você mantinha uma esperança em sua autossatisfação. Mas agora que a segunda taça chegou e lhe foi servido, você já não anda muito satisfeito. Não é correto? Não é verdade? Fui batizado, fiz profissão de fé. Houve um tempo em que você achava que tudo estava bem comigo, ou com você, consigo, né? Mas agora ando buscando algo que não consigo encontrar. Surge então um tremor no coração. Construir algo em cima da justiça própria não é tão prazeroso quanto alguém poderia supor. Construir uma casa na areia e depois você ver ela caindo abaixo não é algo tão prazeroso e legal de se ver. Por isso que a segunda taça é o descontentamento e a inquietação da mente. Tudo fruto da primeira taça, da autossatisfação. Terceira taça que vem então é o desalento diante da descoberta de estar perdido. Quantos homens que se valeram de justiça própria nesta vida descobriram que, afinal, aquilo sobre o qual colocavam a sua esperança, as suas forças, a minha profissão de fé, o meu batismo, a minha fé, os traiu. É como se os irmãos imaginassem um exército. Observem essa alegoria. Um exército que foi derrotado numa batalha e tratou de bater em retirada. Assim, por maior que fosse o poder que lhes restava, os soldados fugiram em direção a determinado rio, onde esperavam encontrar uma ponte. Eles tinham certeza que teria essa ponte, pela qual iriam passar e se colocar em segurança. Quando, porém, chegaram ao rio, ouviu-se à frente deles um grito de pânico. A ponte caiu. A
ponte caiu. Esse grito, no entanto, não foi ouvido por todos, e uma multidão de soldados que já vinha correndo precipitadamente em direção à ponte empurrou os que estavam à frente, forçando-os a cair, forçando-os a se afogarem, até que ficasse completamente repleto de corpos afogados. O que é a sua ponte, meu querido irmão? Quais são as vigas de sustentação da sua ponte? São as suas obras? É o que você já fez por Cristo? É a fé na sua fé? Ou a sua ponte é o verdadeiro Cristo? O verdadeiro Salvador? Essa é a única ponte para a vida eterna. Essa é a única. E o que estamos estudando na igreja aqui, meus queridos irmãos, é em você ter um relacionamento verdadeiro com este Cristo, que é o único inabalável, é o único que sustenta. As outras pontes, todas elas vão cair. Todas. Então vem o desalento diante desta descoberta. Eu estou perdido. Tal é o desígnio daquele que confia na justiça própria. Você talvez pensasse haver uma ponte no ritual da igreja, afinal eu participo da Santa Ceia. E o que o batismo, a confirmação e a ceia do Senhor deveriam constituir os sólidos arcos desta ponte, formada por obras e cumprimento de obrigações. Contudo, pode ser ouvido um grito: a ponte caiu. A ponte caiu. É esta a última taça, o pior vinho. E a sua porção eterna será a mesma do devasso. Por melhor que você se julgue, por mais santo que você ache que é, como rejeitou a Cristo, terá de provar a ira de Deus. Pessoas que se contentam com a justiça própria, com a autossatisfação, são pessoas que rejeitam o senhorio de Cristo. São pessoas que rejeitam, e estas terão de provar a taça da ira de Deus. Não há escapatória. Taça que está cheia de pavor. Desse cálice você o beberá, tal como os devassos. Oh, meu irmão, ainda é tempo de tomar cuidado. Ainda é tempo. Deixem a soberba e humilhem-se. Como diz Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 6. Humilhem-se, meus irmãos, enquanto é tempo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É isso. Porém, existe uma terceira mesa na casa do diabo. É a mesa do mundanismo, repleta de convidados mais honrosos. Creio que ali, mais do que nas outras mesas, tem se sentado príncipes, reis, governantes, ministros, juntamente com grandes homens de negócios. Homens dessa mesa dizem: eu não gosto de devassos. Meu filho mais velho, por exemplo, tenho trabalhado muito e cuidado de ganhar o meu dinheiro durante toda a vida. E não é que esse rapaz não pretende trabalhar no meu negócio? Tornou-se um verdadeiro devasso. Eu quero que vocês percebam a fala ilustrativa de uma pessoa cercada com o mundanismo. A pessoa que o filho que rejeita não trabalhar no mesmo negócio é tido por ela como um devasso. Estou muito contente por haver o pastor falado nesta noite com bastante dureza sobre isso. Também não dou a mínima atenção às pessoas cheias de justiça própria. Elas
Elas não são de modo algum importantes para mim, na verdade, não me importo nem um pouco com religiosidade. Gosto de saber se as aplicações e os investimentos financeiros estão subindo ou caindo. Se existe uma nova oportunidade de fazer um bom negócio, enfim, isso é tudo que me importa. A homem mundano. A primeira taça que Satanás serve nesta mesa é ajuntar riquezas. Satanás leva até aquela mesa uma taça transbordante e diz a um deles: meu jovem, você está começando no mundo dos negócios e não precisa se importar muito com essas convenções a respeito de honestidade, nem com os caprichos da religião. Fique rico o mais rápido que você puder. Arrume dinheiro. Como é que os jovens têm se desenvolvido nessa sociedade? Quais são as cobranças no lar? Você tem que ser alguém na vida. Você tem que ter dinheiro. Falta apenas falar para o filho: você vale o que você tem no bolso. Você concorda comigo, meu querido irmão? Que são frases de repleto mundanismo. Seu filho não pode ser um lixeiro? Porém um lixeiro com Cristo? Seu filho não pode ser um garçom em um restaurante? Porém um garçom que, quando Deus olha para ele, Deus brilha os olhos. Mas não, as profissões em alta é o advogado, é o engenheiro, é a pressão que a família faz no filho. Uma pressão mundana. Não se resume apenas em querer o bem para o filho. E envolve até mesmo a busca pelo prazer e a satisfação do que você não foi, da sua vida frustrada, sendo realizada no seu filho. Que egoísmo. Quanta destruição isso causa para uma pessoa. Mundanismo. E a primeira taça é esta: juntar riquezas. Seja alguém. Taça essa invejada por muitos. Você então vê o primeiro, o melhor vinho da festa dos mundanos, e como muitos de vocês são tentados a invejar este homem. Se eu tivesse essa perspectiva de negócio, olha para aquele homem, cheio de dinheiro, com a casa na maneira como você gostaria de ter, na cor que você gostaria que fosse, e você sentir inveja. É a taça de ajudar riquezas. É a taça. Se eu tivesse isso, diz, com que rapidez ele ganha dinheiro e enriquece. Se eu pudesse ser como ele é. Meus irmãos, Mateus 6, verso 21 diz: palavras duras, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Cuidado. Cuidado com aquilo que te atrai. Cuidado com aquilo que desperta o seu desejo, as suas vontades. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Segunda taça que vem é o desvelo. O que seria isso? Grande cuidado ou preocupação em relação a um objeto. Grande cuidado, zelo. Uma situação, um ser, carinho, vigilância extrema, um exagero, é o desvelo. O homem que conseguiu obter rapidamente esse dinheiro, mas os ricos caem facilmente na tentação e no laço do diabo. A riqueza obtida por meios ilícitos, ou usada dessa maneira, traz consigo uma degeneração, que não afeta propriamente o ouro ou a prata, mas sim afeta o coração do homem. Veja, por exemplo, esse amante do dinheiro, e perceba o desvelo pela riqueza que existe em seu coração. Perde sua casa, ilustrando para os irmãos. Vive uma pobre mulher de idade avançada. Sua renda é insignificante, mas ela proclama: bendito seja o Senhor, pois tem o suficiente. Não se preocupa com amanhã, dorme docemente sobre o travesseiro do contentamento e da fé.
Aqui está esse pobre tolo agora, dispondo de riquezas incontáveis, mas triste e abatido porque perdeu uma moeda quando caminhava pela rua. Ou teve de fazer uma doação um pouco maior para uma instituição de caridade. E em razão da pressão dos amigos, sabe aquela pessoa que você tem que insistir para ajudar? Ou ainda porque seu terno novo não se desgastou rápido demais. Nossa, comprei essa roupa, não durou nem um mês. A pessoa fica triste. A pessoa fica com o seu semblante desfalecido. Desvelo, meu irmão. Isso é uma taça de Satanás. É apego pelas coisas deste mundo. É apego por essas riquezas, pelo que os outros têm, salários, dinheiro. Meu irmão, fuja disso. Terceira taça, avareza. Tinha que estar relacionada. A visão de casas melhores do que as nossas, roupas além das nossas posses, joias de custo mais elevado do que aquilo que podemos usar. Minha esposa trabalhou numa joalheria. Joias que custavam 30 mil reais, 50 mil reais. Meu irmão, aos meus olhos, como ignorante em joia, o brinquinho que vende no camelô é a mesma coisa. Estou incentivando você a comprar um camelô por produto falsificado, não é isso? Não é isso. Mas 50 mil reais num brinco! Ela me contava essas histórias, eu não acreditava. Bolsa da Vitória, não sei o quê. 100 mil reais, 150 mil reais. Misericórdia. Misericórdia. O evangelho está cheio. A pessoa vem com uma bolsa para mostrar para as outras irmãs o quanto ela gastou na bolsa. Misericórdia. O avarento tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Ele quer mais, mais, mais. Diz ele, tal como algumas pobres criaturas em terrível febre clamam por água, água, água. E você dá água para eles, mas mesmo assim a sua sede só aumenta. É uma loucura voraz. É um desejo desenfreado. Pegar o cartão de crédito do marido, gastar tudo no shopping. Isso é taça de Satanás, mano. Isso é taça de Satanás, da mesa do mundanismo. Taça de Satanás. Baxter e outros tremendos pregadores do passado costumavam retratar o avarento da seguinte forma: imaginavam eles Mamon, o demônio, o dinheiro, derramando o ouro derretido em suas gargantas e dizendo: olha aqui, diriam os demônios zombadores, não é isso que você queria? Não era este o seu desejo? E é isso que você tem agora. Beba, beba, beba. O ouro derretido seria neles derramado boca abaixo. Beba. Não era ouro que você queria? Não era riquezas onde o seu coração estava preso nesta vida? Então beba. Beba ouro derretido. Mas temos em primeiro lugar o melhor vinho. Trata-se de um homem respeitável, pois todo mundo lhe presta honras. Chega na igreja, trata ele com um apreço melhor, um cuidado melhor, separa a cadeira, passa um paninho. Meus irmãos, querendo Deus, vocês vão poder me conhecer um pouco mais. Se alguém um dia, meus irmãos, eu não falo isso com presunção, porque eu odeio essas coisas, de tratar um com parcialidade, tratar o outro com mais. Falei aqui outro dia sobre a briga de homossexuais, de negros. Meus irmãos, nós como cristãos,
cristãos enxergamos almas, perdidos e filhos de Deus apenas. Precisam de Jesus Cristo, precisam de salvação. Não é porque ele tem uma casa melhor ou um carro melhor, é que ele necessita ser tratado diferente. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja na igreja, seja na nossa casa, seja com os nossos vizinhos, seja com quem for, na faculdade, seja onde for, trate as pessoas como almas e com o cuidado que uma alma precisa. Quanto vale uma alma, meu irmão? O que a palavra diz? Quanto vale uma alma? Mais do que este mundo inteiro. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta? Quarta mesa e último. Pecados secretos. Pecados secretos é uma mesa. A velha regra dos vinhos, é nela mantida. O vinho bom. Naquela mesa, em uma sala bastante escura, porque afinal ninguém pode ver. Vemos hoje um jovem sentado. Satanás faz-se de criado, andando sem barulho, para que ninguém possa ouvir. Traz para ele a primeira taça. Quando não se é a taça do pecado secreto. É a taça de quando você fecha a porta do seu quarto na madrugada, passa a chave, liga o seu computador, pega o teu celular. Casados, maridos, a esposa está dormindo sob o profundo. É o pecado secreto. Satanás vem, em passos lentos, te oferece a taça. Quão bom é essa taça! Vinho bom, servido de rei. Primeira taça, então, do pecado secreto. Como é bom comer este bocado sozinho. É a mesma coisa que você assaltar a geladeira de madrugada, onde não tem ninguém para te repreender, você come aquela parcela e você se delicia daquele manjar. Será que já houve algo que tenha descido de maneira tão delicada pela garganta? Não. Será? Este é o primeiro vinho. A segunda taça, consciência perturbada. O que você faz de maneira velada, mas a consciência começa a ficar perturbada. Os olhos do homem mantêm-se abertos e ele diz: o que foi que eu fiz? O que estou fazendo? Ah! Exclama esse Acã. Lembra de Acã? Lembra de Acã? Não pegue nada de despojos da guerra. Não pegue nada e escondeu na sua barraca. Na primeira taça que você trouxe, borbulhante, vi uma porção de ouro e uma vistosa roupa da Babilônia. Olha como me atraiu aqui. Então desejei, sim, eu preciso ter isso. Mas meu pensamento agora é: que vou fazer para esconder isso? O que eu vou fazer? Onde colocá-lo? Devo cavar? Sim, devo cavar fundo como o inferno para poder escondê-lo, pois do contrário acabará sendo descoberto. Pela manhã estávamos falando com o povo do Jardim Planalto sobre a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus. Nada existe que não esteja patente aos olhos de Deus. Tudo Ele conhece, inclusive os seus pecados ocultos. E se existe um atributo de Deus ao qual os seres humanos despojariam Deus, retirariam dele, era a onisciência. Quão incômodo é você pecar secretamente e saber que existe um Deus que está te olhando. Os homens rangem os seus dentes de raiva ao saber da onisciência de Deus. O pecador secreto bebe e fica confuso. Teme que seu pecado seja descoberto. Não tem paz, não tem alegria, está tomado de um medo inquietante. Teme que seu deslize seja detectado. À noite sonha que alguém atrás dele. Ele pensa que está sendo seguido. Uma voz sussurra em seu ouvido: eu sei tudo sobre isso. Eu vou contar a alguém. Pecados secretos. A
Terceira taça que vem? A descoberta. Meus irmãos, trabalho com os jovens há alguns anos, né, meus irmãos? Quantas coisas já vieram à tona? E vem. E vem. Me vem à mente Ananias e Safira escondendo, né? Pedro bate o olho. Eles fizeram isso. As coisas vêm à tona. E com ela a vergonha. É a última taça, a descoberta. Frequentemente chega ainda aqui na terra. Pois esteja certo de que o pecado é sempre encontrado e que isso geralmente acontece aqui. Que horrível exibição seria em um tribunal a dos homens que são forçados a beber a negra taça da descoberta. Eu ouço testemunhos, minha esposa veio a uma igreja, e com tristeza eu falo isso, onde uma assembleia entrou uma irmã dizendo: ele me beijou, e o presidente daquela assembleia era o pastor. A cara deste homem, aonde ele ia esconder o seu rosto, a descoberta. E Deus faz assim: adultério, traição, pastores que maltratam as suas esposas em casa, batem nela. As coisas vêm à tona, meu irmão. As coisas vêm à tona. Santifica o teu lar, santifica a tua casa. Seja sacerdote do seu lar. É uma tarefa árdua, mas reflete no seu ministério. Será como o dia do juízo. Vocês já pensaram? Já leram Apocalipse? Ficaram refletindo como é que acontecerá aquilo? Cena terrível. O livro será aberto e os seus registros lidos. Transgressão após transgressão vai sendo desnudada. Está ouvindo as vaias, meu irmão? Movidos pela indignação, os justos levantam as suas vozes contra o homem que os enganou e que se achava no meio deles como um lobo devorador. Vocês conseguem ouvir as vaias? Ponto a ponto, pecado a pecado. A taça da descoberta. Quão terrível deve ser receber a zombaria do universo. Reflitam sobre essas mesas e essas taças, meus queridos irmãos. Imploro que se vocês estão neste momento se sentindo sentados em alguma mesa, provando das gorduras e bebidas do banquete do inferno, por favor, deem uma parada e reflitam. Qual será o fim de tudo isso? Qual será o fim de tudo isso? Não se esqueçam do que diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se veja sentado em nenhuma dessas vezes, em nome de Jesus. Porém, agora eu apresento a vocês, apresentei um lado ruim, pesado. Eu apresento a casa do Salvador. Eram duas casas. O Senhor serve o seu banquete. Ele serve aos seus amados. Ele diz: venha, sente-se conosco à mesa de Cristo, à mesa da providência material. Ele não festeja com seus filhos da mesma maneira que o príncipe das trevas. Pelo contrário, é comum que o primeiro cálice que Cristo sirva seja o cálice da amargura. Ele não oferece o bom vinho. Apesar do evangelho contemporâneo parecer um bom vinho, parecer algo que nos sacia, Jesus lhe serve primeiro a taça da pobreza de espírito, da aflição, do quebrantamento, do arrependimento. E isso é amargo, porém é remédio amargo que cura, meu irmão.
com que seus próprios filhos a bebam. É assim que Cristo começa. O pior vinho vem primeiro. O Senhor não busca discípulos que se vislumbrem com as primeiras aparências. Não. Inicia de maneira dura. Negue-se a si mesmo. É amargo ou é doce? Negue-se, carregue sua cruz, instrumento de morte. É amargo ou é doce? Maneira dura. E não são poucos os filhos de Deus que descobrem que o primeiro vinho da mesa do Redentor é o da aflição, é o também da perseguição, até mesmo pobreza e necessidade. Ah, então não existe crente rico? Não é isso que eu estou dizendo. Estou olhando para a palavra de Deus em Hebreus 11, os heróis da fé, já leu? Conhece? Do versículo 36 ao 38, 3 versículos. Outros, falando sobre esses homens da fé, outros enfrentaram zombaria, é amargo ou é doce? E açoites, é amargo ou é doce? Outros ainda foram acorrentados, é amargo ou é doce? E colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestido de pele de ovelhas e de cabras, vestimentas caras. Lembre de João Batista. Necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. O mundo não era digno deles. Sabe por quê? Tudo que eles olhavam aqui ao redor não tinha valor para eles. A herança que eles esperavam era na eternidade. Eles não estavam sentados em nenhuma dessas mesas apresentadas, meus irmãos. Não estavam. Avareza? Não, meu irmão. Devassos? Não. Mundanismo? Não. Tomaram primeiramente o vinho ruim. Continuam bebendo desse cálice amargo ainda por algum tempo. Mas deixe-me lembrar-lhes, depois de tudo isso, Jesus lhe trouxe o cálice mais doce. E você que já foi provado, sabe perfeitamente disso. Depois do cálice da aflição, vem o da consolação de Deus, e quão doce ele é. O melhor vinho mesmo ainda está por vir. O povo de Deus verá isso claramente. O pobre santo um dia morre. O mestre deu-lhe sim o cálice da pobreza, mas de agora em diante, Deus não mais o dará para beber, pois para todos os fins ele agora é rico. Ele é rico. Todas as suas batalhas de oração, todo o seu sofrimento nesta vida piedosa será servida pelo Mestre. Você será chamado. Este vinho é incomparável, mas ele vem depois. O problema, meus irmãos, do Evangelho que eu tanto critico aqui, talvez você esteja pensando, mas qual é o cão que não ladra, né, meu irmão Felipe? Quando vê o seu dono sendo afrontado, qual é o cão que não late? Meus irmãos, estão apresentando o vinho doce que está por vir de maneira precoce. E sabemos que o vinho bom veio antes ou depois. É isso que temos que entender. O vinho desta vida que veio primeiro em Cristo é amargo, como nos heróis da fé. É amargo, meu querido. Lembre-se do mendigo Lázaro e o rico. Coitado daquele mendigo sem dinheiro, comendo as migalhas do rico. Os cães lambiam o seu rosto, a sua boca. Quem experimentou do vinho bom?
Quem bebeu a melhor parte? Quem estava no seio de Abraão? Aquele que sofreu e bebeu o amargo. 2 mártires que foram queimados. Isso é uma história muito interessante. Não se sabe ao certo o nome deles. Um deles era manco e o outro era cego. Quando foram amarrados à estaca, o homem manco pegou sua muleta e atirou longe, dizendo ao outro: alegre-se, meu irmão, este é o forte purgante que vai nos curar. Dentro de 1 hora eu não serei mais aleijado e você não será mais cego. As melhores coisas estão por vir. O sofrimento dessa vida para os santos é momentâneo, irmãos. Mas eles tomam cada gota desse vinho amargo e ruim, para depois experimentar o bom e doce vinho de Cristo. Saibam disso. Assim será com os santos quando clamarem finalmente: Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quando toda tristeza, toda pobreza e toda doença tiverem passado e forem revestidos de imortalidade. O vinho ruim, o vinho amargo é retirado e o vinho novo é trazido. E os santos se veem glorificados para sempre com Cristo Jesus. A primeira taça é a convicção de pecados, meu irmão. A primeira taça que Cristo nos entrega é esta convicção de que eu sou um pecador, de que eu sou miserável e necessito da graça de Deus. Essa é a primeira taça amarga. É uma taça negra, cheia da mais intensa amargura. Aí eu te pergunto, estão oferecendo uma taça negra? Ou estão apresentando um suco delicioso que escorre geladinho para as pessoas? Estão invertendo a ordem do Evangelho. Estão falando das coisas boas que ainda virão. E pouco se fala de vida piedosa. Pouco se fala de arrependimento. Pouco se fala ou não fala sobre pecados. O que é mais importante para mim é manter as igrejas cheias, os bancos lotados. Mais importante para mim são as entradas da igreja. Isso é uma visão egoísta, meus irmãos. Isso é um celeiro de mesas. É uma taverna de Satanás, cheia de mesas. Convicção de pecado. É uma taça negra, cheia da mais intensa amargura. O apóstolo Paulo bebeu um pouco dela certa vez, mas foi tão forte que o deixou cego por 3 dias. A convicção de seu pecado o subjugou totalmente, a ponto de somente poder entregar sua alma a jejum e oração. Ele não comia nada. Somente depois dele ter bebido a taça seguinte, em consequência, posteriormente, é que as escamas dos seus olhos caíram. Eu já bebi dela, filhos de Deus, e cheguei até a achar que Jesus era cruel. Mas pouco tempo depois, trouxe-me ele uma taça mais doce. A taça do seu amor perdoador, repleta de carmesim do seu precioso sangue. Talvez você já olhou para Jesus e falou: quão cruel é esse evangelho, quão difícil é segui-lo, quão amargo é essa vida de piedade. Saiba que o vinho guardado, meu irmão, ele é reservado desde a eternidade. Diz que a pureza do vinho, o sabor, se dá ao tempo que ele permanece guardado. Este vem desde uma eternidade. A eternidade a qual o Cordeiro já foi morto. Meus irmãos, este vinho é da melhor qualidade. A mesa da comunhão é aquela com os filhos se devem sentar. A primeira coisa que devem dar de beber ali é a taça da comunhão com Cristo em seus sofrimentos.
Se você comparecer à mesa da comunhão com Cristo, deverá beber primeiro o vinho do Calvário. Sua cabeça, cristão, deverá estar coroada com espinhos. Suas mãos deverão estar transpassadas. Não transpassadas propriamente com pregos, mas sim você deverá, em termos espirituais, estar crucificado com Cristo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Cabe-nos sofrer com Ele, caso contrário, não podemos reinar com Ele. Devemos ser participantes dos seus sofrimentos. Evangelho triunfalista. Sofrimento? Não, isso não faz parte do Evangelho. Misericórdia, irmãos. Cabe-nos sofrer com Ele, caso contrário, não podemos reinar com Ele. Depois de beber e continuar a beber do vinho dos seus sofrimentos, temos de beber do cálice do seu esforço, ser batizados com o seu batismo, lutar pelas almas e termos com Ele a mesma ambição do seu coração. A salvação dos pecadores é esta ambição. Depois disso, sim, Ele nos dará de beber do cálice de suas honras. Aí sim, câmaras da comunhão, tuas portas têm sido me abertas, mas só consigo contemplá-las de longe. Está chegando o dia, porém, em que tuas fechaduras de diamante se moverão e as tuas portas permanecerão abertas para sempre. A nova Jerusalém. Então entrarei no palácio real para nunca mais sair. Em breve, ó cristão verdadeiro, em breve, ó homem que busca a santificação, em breve, ó você que se arrepende dos seus pecados, em breve Ele voltará. Em breve você verá o Rei e toda a sua beleza. A tua cabeça estará em breve apoiada em seu peito. Dentro de pouco tempo, meu querido irmão, você poderá beijar sua face e sentirá que o amor do Senhor é melhor do que o vinho. Posso imaginar você, meu irmão, no último momento da sua vida aqui. Ou melhor, no primeiro momento da sua vida além. Quando você começar a ver Deus face a face. Quando ingressar na mais íntima comunhão com Ele. Com nada mais para perturbá-lo ou distraí-lo. Então dirá: tu guardastes até agora o bom vinho. Que Deus te abençoe. Que você pense nisso. Que você encare essas mesas das duas casas e as taças que estão sendo servidas. Vamos orar? Fique de pé. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por mais esta palavra que o Senhor nos entrega esta noite. Mais este alimento espiritual para as nossas almas. Palavras de alerta, palavras de consolo. Mas que Deus, possamos entender que devemos ser participantes dos sofrimentos de Cristo. E este vinho amargo é o que vem primeiro em Cristo. Porém sabemos e confiamos que o bom vinho está guardado, Senhor Deus, desde uma eternidade. Nos conduza, Senhor Deus, neste pensamento, nesta semana, em nossas vidas, e que as Tuas palavras, Senhor, sejam gravadas no nosso interior, em nossos corações. E se algum homem, alguém, Senhor Deus, se viu sentado em alguma das mesas de Satanás, que o Senhor possa trazê-lo ao arrependimento, que o Senhor possa conceder a sua misericórdia a ele, para que haja, Senhor Deus, reconciliação em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, esteja com toda a igreja. Amém. Uma ótima semana, meu irmão. Não pode dar abraço, mas eu fico muito feliz em vê-los aqui conosco. Quarta-feira temos o culto de doutrina, se você conseguir ver. Estamos trabalhando o Evangelho segundo Jesus e tem sido abençoador. E às sextas-feiras, oração. Que Deus abençoe. Vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um panfletinho aí atrás, se vocês quiserem levar. É muito bom para você doar aí para o seu vizinho, tá? Aqui no bolso aí da cadeira.